uma história, um ato que aconteceu quando Jesus tinha acabado de libertar, que todos conhecemos como um endemoniado gadareno. Jesus então entra novamente no barco e está retornando. E quando ele chega do outro lado, a Bíblia diz que um homem muito poderoso, que a Bíblia vai descrever, eu gosto do Evangelho de Marcos, porque ele vai relatar com mais detalhes esse acontecimento, que também vem falando em Mateus, vem falando também em Lucas, mas eu gosto de Marcos porque ele vem relatando e falando com detalhes o que realmente aconteceu. Marcos ele vai descrever que esse chefe da sinagoga, por nome Jairo, um homem poderoso, um homem que tinha autoridade, ele então vai até Jesus, e a Bíblia diz que quando ele chega na presença de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. E aqui eu já entendo que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele não está preocupado se quem se aproxima dele é rico. Ele não está preocupado que quem se aproxima dele é pobre, tem autoridade ou não. O que Jesus se preocupa é a forma com que se apresentam a ele. Porque eu posso ter autoridade, mas ter humildade de chegar na presença dele e me prostrar. Mas eu posso ser uma pessoa que não tem muitos recursos, mas achar que eu sou o maioral e chegar cheio de soberba na presença dele. E nós aprendemos com Jairo que, mesmo com a autoridade que ele tinha, mesmo com o respeito que ele tinha naquele lugar, quando ele se apresenta a Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra. E prostrando aos pés de Jesus, ele roga a Jesus para que fosse até a sua casa e impusesse as mãos sobre a sua filha para que ela viesse a ser sarada, porque ela estava à morte. Jesus, escutando aquilo, Jesus entendeu o que estava acontecendo ali. Era um homem de autoridade, mas reconheceu que acima dele existia um Jesus que tinha mais poder do que ele. Ele entendeu que a autoridade dele no meio daquele ambiente não valeria de nada, porque quem estava na frente dele era o Senhor Todo-Poderoso. E se ele tinha algo, se ele poderia fazer alguma coisa, era se prostrar a Jesus. Então já tiramos aqui um exemplo que nós devemos entender. Se eu estou precisando de algo, se eu estou buscando alguma coisa, vai depender da forma que eu me apresento a Ele. Porque quando eu entro na presença dEle, não pode ser de qualquer maneira. Porque quando eu me apresento até a Ele, eu tenho que deixar de lado tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu acho que eu tenho, tudo aquilo que eu acho que eu posso. A minha sabedoria não vai valer de nada, os meus estudos não vão valer de nada, os meus recursos não vão valer de nada, aquilo que eu tenho, aquilo que eu penso que eu tenho, aquilo que eu acho que eu sou, não vai valer de nada. Quando chegamos na presença dele, eu tenho que arrancar as minhas vestimentas na soberba, se colocar aos pés dele e dizer: Senhor, eu dependo de ti, Glória a Deus. eu preciso de ti. O que eu tenho não é nada perante aquilo que o Senhor é. E se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor também não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Oh, glória. Então já entende esse princípio e se prostra aos pés dele. Jesus de pronto se coloca à disposição e diz: então vamos. A Bíblia diz que Jesus está caminhando, e a Bíblia é clara em dizer que a multidão apertava ele, que a multidão oprimia ele, porque a fama de Jesus estava se espalhando, e Jesus estava curando, Jesus estava libertando, e muitas pessoas estavam indo ali
querendo saber quem era esse Jesus. Querendo saber quem era esse Jesus que estava curando, que estava operando milagres. De repente até pessoas que tinham algum tipo de enfermidade chegavam até Jesus esperando ali receber dele também uma cura, uma libertação, um milagre. Tinha também pessoas que estavam ali curiosas, querendo ver se realmente o que estava falando dele era verdade. Tinha também os fariseus, os escribas, aqueles que tentavam tirar de Jesus alguma coisa que viesse acusar a Jesus e então acabar com o ministério dele. Mas na verdade Jesus se preocupava com aqueles que entendiam quem realmente ele era. E quem conseguia alcançar esse entendimento recebia cura, recebia milagre, recebia maravilhas. Quando entendia que aquele que estava ali não era um homem qualquer, e reconhecia que quem estava ali era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus então fazia aquilo que eles estavam pedindo. Quando Jesus está no meio da multidão indo para a casa de Jairo, a Bíblia diz que algo surpreendente aconteceu, porque Jesus não estava ali para curar aquela mulher. Mas a Bíblia vai dizer aqui no Evangelho de Marcos que aquela mulher do fluxo de sangue, há 12 anos padecia dessa enfermidade, já tinha gastado todo o seu dinheiro, já tinha gastado todo o seu recurso, ela tinha posses, ela tinha uma família, ela tinha amigos, mas por conta dessa enfermidade, a Bíblia diz que ela perdeu tudo que tinha. Não só bastasse a saúde, mas ela também perdeu o convívio com a sua família, ela perdeu o convívio com os seus amigos. Aquela mulher, ela não tinha somente uma enfermidade física, mas também ela passava por enfermidades espirituais, ela passava por emoções contrárias, ela passava por problemas psicológicos, porque pensa numa mulher que estava enferma, mas que não só bastasse ela estar enferma, ela também estava sozinha, porque o tipo de enfermidade que aquela mulher tinha, na lei, ela não podia estar no convívio da sociedade, ela não podia estar no convívio da sua família. Segundo a lei, ela tinha que ser excluída, ela era considerada impura. Para que os irmãos tivessem para que os irmãos tenham a noção, se aquela mulher sentasse em um desses bancos e eu sentasse depois dela, eu me tornava impuro durante aquele dia inteiro. Para que os irmãos venham a ter a noção do grau de humilhação que aquela mulher passava. Ela era desprezada, não tinha mais dinheiro, não tinha recurso, vivia isolada do mundo. Se a multidão visse ela no meio daquela multidão, ela correria o risco de ser apedrejada. Mas um dia, ela ouviu falar que Jesus estava passando. Eu sinto a graça dele aqui nessa noite. Ela ouviu falar que Jesus estava passando. E a Bíblia diz que ela coloca em seu coração: se eu tão somente tocar nas suas vestimentas, eu serei sarado. Porque o milagre começa a partir do momento que eu reconheço que se eu tomar uma atitude, algo sobrenatural vai acontecer. O milagre daquela mulher começa a acontecer quando ela entendeu: se eu tocar, eu serei curada.
nós esperamos um profeta se levantar, colocar a mão na nossa cabeça e dizer assim: diz o Senhor, receba aquilo que você precisa. Pode acontecer? Pode, eu creio. Mas nós vemos na Bíblia que Jesus mais reagia do que agia. Quando alguém agia, Jesus simplesmente reagia à fé daquela pessoa. Lembra dos cegos de Jericó? Que a multidão dizia para ele: cala-te, não grite mais, o mestre não vai te ouvir. E a Bíblia diz que quanto mais eles mandavam ele se calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus já estava distante, mas escutou o clamor daquele cego e mandou chamar e perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus disse para ele: vai, porque a tua fé te salvou. Zaqueu sobe naquela figueira. Jesus manda ele descer, faz o milagre que ele precisava. Por quê? Porque ele tomou uma atitude. A mulher do fluxo de sangue, ela não tinha perspectiva nenhuma de vida. Ela não tinha mais a quem recorrer. Mas quando ela ouve falar que Jesus estava passando, ela escuta o que estava acontecendo, ela disse: esse é a solução dos meus problemas. E ela vai no meio da multidão. Nós percebemos que nessa história a Bíblia propositalmente ela junta esses dois milagres. Propositalmente nós vamos ler que o milagre da mulher do fluxo de sangue está no meio do milagre da filha de Jairo. Porque a Bíblia quer destacar que essa mulher, ela recebeu o seu milagre a partir de uma atitude que ela tomou. Quem nessa noite precisa de um milagre? Jesus está nos falando através da sua palavra que o seu milagre vai depender daquilo que você apresenta a Ele. A palavra do Senhor está deixando claro para nós nessa noite que aquilo que você necessita já está nas mãos de Jesus. Aquilo que você precisa já está com Ele, porque todo o poder está nas mãos dele. Lembra-se do centurião que chega para Jesus e manda um mensageiro até Jesus e diz: pede para que o mestre venha aqui para que ele cure o meu servo. Jesus então se dispõe a ir até lá, mas no meio do caminho, aquele homem ele pensa e diz: eu não sou digno que ele entre na minha casa. E manda novamente o mensageiro ir até ele e diz: olha, fala para ele que eu também sou um homem de autoridade. Eu digo ao meu servo vai e ele vai. Eu digo ao outro faz isso, ele faz. E eu creio que se ele liberar somente uma palavra, de onde ele estiver, o meu servo sarará. E eu creio assim, meu irmão, que nessa noite Jesus pode liberar uma palavra. E aquilo que está lá na tua casa, que está tribulando a tua família, pode ser aniquilado nessa noite somente com uma palavra que Jesus liberar. Quantos querem assim nessa noite? Mas é necessário que eu chame a atenção dele de alguma forma. E nesse contexto nós vamos perceber que a mulher do fluxo de sangue, ela não tinha nenhum recurso.
É diferente a condição dessa mulher para Jairo. Até mesmo para ela chegar até Jesus foi diferente. Jairo, por ter autoridade, quando ele estava passando no meio da multidão, eu quero crer assim, que enquanto ele estava passando no meio da multidão, a multidão reconhecendo que ele tinha autoridade, foi abrindo caminho para ele passar. Porque quem está passando é Jairo, o chefe da sinagoga, homem de autoridade, reconhecido, respeitado. Então, para ele chegar até Jesus foi diferente. Até o momento em que a filha dele estava enferma, estava tudo bem para ele. A sua família estava bem, tinha recurso, mas a enfermidade chegou até a tua casa. Ele em si tinha saúde para chegar até Jesus. Ele tinha respeito para chegar até Jesus. Se a multidão viesse a entrar na frente dele, alguém diria: abra caminho, porque Jairo está passando. Para Jairo chegar até a presença de Jesus foi mais fácil. Mas e a mulher do fluxo de sangue? 12 anos com aquela enfermidade. Não tinha respeito de ninguém. Não tinha credibilidade. Era considerada impura. Não tinha mais forças por conta da sua enfermidade. Quantas são as pessoas que entram na presença do Senhor e não tem nem mais força para orar? Porque o problema já está há tanto tempo. Mas o exemplo dessa mulher tinha 12 anos que ela estava naquela enfermidade. Mas uma coisa ela tinha que me chama muita atenção: ela não desistia de lutar. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e a tua casa está passando por um problema muito difícil. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e sua família está passando por um problema muito difícil. De repente você tem um filho que está no mundo das drogas, ou de repente uma enfermidade, ou em algum parente da sua casa, que tem tirado a tua paz, que tem tirado o teu sossego. E de repente você pensa até em desistir, em parar de lutar, em parar de clamar. Mas o exemplo dessa mulher é que, mesmo sendo desprezada, mesmo não tendo mais condições e nem a quem recorrer, ela não desistiu de lutar. Glória a Deus. Aleluia. Ela não desistiu. Glória a Deus. E ela dizia: eu não vou morrer. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Essa aprovação não é para te matar. Glória Essa aprovação não vai trazer a morte para a tua casa. a Deus. Essa dificuldade não vai trazer a ruína da tua família. Aleluia. Essa dificuldade não vai trazer a ruína dos teus filhos, da tua casa. Oh, a tua família não está perdida. A tua família não está derrotada. Porque Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: eu ainda estou no controle. Coloca os teus problemas nas minhas mãos, que eu ainda tenho poder para resolver. Coloca nas mãos dele. Coloca nas mãos dele. Glória a Deus. Coloca nas mãos dele. Aleluia. Coloca nas mãos dele. Porque ele tem poder para resolver. Quantos creem nessa palavra e podem dizer um amém? Quantos creem nessa palavra e podem dizer um aleluia? Levanta uma das suas mãos e glorifica ele por essa palavra. Porque ele ainda tem poder. Glória a Deus. Aleluia. E nós achamos interessante que, por Jairo ser conhecido, ele teve mais facilidade, mas nem por isso Jesus não deixou de responder a petição dele.
vai falar da mulher do fluxo de sangue, ele vai dizer, e certa mulher, que havia 12 anos, padecia de uma enfermidade. Olha, repare comigo, até para descrever sobre o milagre dessa mulher, nem para dizer o nome dela, o autor do Evangelho de Marcos, ele relatou, para que os irmãos tenham noção do grau de humilhação que aquela mulher passava. Aquela mulher, ela era reconhecida como aquela mulher do fluxo de sangue, porque muitas das vezes nós somos conhecidos pelos nossos problemas. Nós temos o costume de reconhecer alguém por um tipo de problema visível que aquela pessoa tem. Lembra da irmã fulana? A mãe daquele menino que está no mundo das drogas, lembra? Lembra da irmã Maria? Mas que irmã Maria? Aquela que o esposo dela é cachaceiro. Lembra do irmão fulano? Que irmão fulano? Aquele que tem um problema no pé. Nós temos esse costume errôneo de identificar uma pessoa pelo problema que ela tem. E quando eles iam falar daquela mulher, eles não falavam da mulher que era filha de fulano, não. Eles diziam, a mulher do fluxo de sangue. A mulher que tinha aquela enfermidade. Mas quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ela vai no meio da multidão, toca na orla dos vestidos de Jesus, e no instante que ela é curada, Jesus para. E quando Jesus para, ele pergunta, quem me tocou? Os discípulos olham para ele com um ar de riso e diz, mas mestre, a multidão te aperta, te oprime e tu me perguntas, quem te tocou? Mas Jesus olha para eles e diz, alguém me tocou, mas me tocou diferente. Glória a Deus. Porque eu senti que de mim saiu virtude. E ele vira para trás procurando saber quem tinha tocado. E a mulher então, vendo que não tinha para onde correr, porque todos ali conheciam ela como a mulher do fluxo de sangue, sabiam que ela era enferma. E eu quero crer que naquele momento, aquela mulher que estava pálida começa a voltar a sua cor. E as pessoas que viram ela enferma começaram a perceber que ela já não estava mais enferma. Aleluia. E a mulher, vendo que ela não poderia mais se esconder, ela então declara, fui eu quem te toquei. E então aquela mulher que era considerada a mulher do fluxo de sangue, que não tinha nome, Jesus olha para ela e fala, filha. Glória a Deus. A primeira coisa que Jesus fala para ela é chamar ela de filha. Oh, glória. Glória a Deus. E ela diz, eu te toquei. Porque eu precisava de um milagre, mas eu te toquei, me desculpa. Porque ela pensava que a impureza dela iria também deixar Jesus puro. Mas Jesus é tão limpo que aquilo que toca nele fica limpo também. Não existe nada impuro, que quando toca em Jesus, continua impuro. Aleluia. Porque na presença dele, aquilo que é impuro, torna-se puro. Eu me lembro, eu não quero dizer, se algum dos irmãos aqui quiser também trazer à memória quem você era lá atrás, eu lembro quem eu era. Eu era impuro. Eu era pecador. Mas um dia Jesus passou
para ela e fala: filha, não existe ninguém que toque em mim que fique impuro. Não existe ninguém que chegue até mim que permaneça impuro. O inimigo das nossas almas, ele coloca um fardo sobre nós. E ele diz: você não é digno. Você não é capaz. Mas quando Jesus chega, ele diz: eu arranco dos seus ombros todo o jugo. Eu despedaço todo o jugo que está sobre ti. Aleluia. O jugo da inimizade, o jugo da enfermidade, o jugo do pecado. Através do sangue dele, ele nos purifica e arranca de nós todo o jugo. Aleluia. E se nós estamos aqui nessa noite, queridos, é porque a mão dele está sobre nós. Glória a Deus. É porque aquele jugo que estava sobre você, quando você chegou até a presença dele, ele disse: agora eu vou te ensinar. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim que sou manso. Aprendei de mim que sou humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. Aleluia. Quantos estão aqui nessa noite e precisam de descanso para a alma? Quantos estão aqui e estão sangrando por dentro? E estão dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Olha como está a minha casa, olha como está a minha família, olha como estão os meus filhos. Jesus estamos aqui com uma palavra nessa noite para te dizer: Ele está tomando o seu jugo. Aleluia. Glória a Jesus. E Ele está dizendo: eu coloco sobre si, eu coloco sobre ti nessa noite um jugo suave. Glória a Deus. Faça assim comigo, ó. Assim, ó, como quem está se sentindo leve nessa noite. Vai, em nome de Jesus, ser espiritual. Vai. Sinta como o Espírito Santo começa a tirar o peso das tuas costas nessa noite. Só quem crê nisso, vai sentindo aí, vai fazendo isso e recebendo do Senhor. O Senhor está tirando dos seus ombros nessa noite todo o jugo. Tudo aquilo que estava pesado, o Senhor está arrancando nessa noite. Sinta a leveza do Espírito Santo. Leva para dentro da tua casa nessa noite essa palavra. Leva para dentro da tua casa e começa a ministrar na tua casa nessa noite. Que aquilo que estava colocando peso sobre ti está sendo arrancado agora. Agora, Jesus está arrancando de ti esse peso. Jesus está arrancando de ti essa fadiga. Jesus está arrancando de pessoas aqui nessa noite, porque Ele coloca no meu coração um peso que estava sobre ti. Ele está pegando com mãos fortes e está dizendo: aquilo que te afrontava já não te afronta mais. Ele está dizendo àquele gigante que estava lá dentro da tua casa e estava zombando de ti, dizendo que você não vai alcançar. A tua família está perdida. Jesus está dizendo nessa noite: eu arranco. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: aquela enfermidade que estava atribulando a tua casa, Ele está dizendo: eu curo nessa noite. Só quem crê vai adorando. Eu ainda tenho 2 minutos. Só quem crê vai
que nem para glorificar você consegue, mas na autoridade que é no nome de Jesus. Todo jugo está sendo quebrado nessa noite. Eu recebo a autoridade nessa noite. Eu pedi sobre a tua vida que o jugo está sendo quebrado. Está sendo quebrado agora. Fale em línguas. Seja renovado nessa noite. Receba dessa unção. Nós estamos aqui em família. Jesus está sendo bondoso conosco nessa noite. Está derramando a tua graça. Aproveite esse momento e seja cheio, meu irmão. Seja cheio nessa noite. Arranca essa fadiga. Receba essa presença. Seja renovado, seja batizado com o Espírito Santo. Você ainda tem o batismo? Nós somos um povo pentecostal. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nós cremos no dom de profecia. Nós cremos nos dons de línguas estranhas. Sinta a leveza do Espírito Santo. Você não está acorrentado, você é permitido. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Pode adorar, abra a boca. Exalte, adore, glorifique, seja cheio. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Quem tem glória aí, vai dando glória. Quem tem aleluia, vai dando aleluia. Quem tem línguas estranhas, fala em línguas. É o teu momento de tocar nele agora. É o teu momento de chamar a atenção dele, irmão. É o teu momento de ser renovado. Porque você só vai vencer essa barreira se você estiver cheio. Porque crente vazio não tem força para lutar. Crente vazio vive de cabisbaixo, cabeça baixa, dizendo: eu não vou conseguir. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te encher e para te dizer: ainda não acabou. Você ainda vai avançar. Receba o combustível que desce do alto nessa noite. Tinha crente aqui que já estava na reserva e Deus está dizendo: eu te encho. Eu te encho. Eu te encho nessa noite. Eu te encho nessa noite. Eu te encho nessa noite. Vai dando glória aí, irmão. Vai recebendo aí, irmão. Aleluias. 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 Vai adorando, vai adorando. Vai chamando a atenção dele. Porque os céus estão abertos sobre nós. Aleluias. Quantos podem dizer obrigado, meu Deus? Diga obrigado, Jesus. Porque eu tomo posse da tua palavra nessa noite. Diga: Senhor, eu acredito na tua palavra. Diga: eu acredito que dias melhores virão. Diga comigo: a minha casa não está derrotada. A minha família não está perdida.
repente eu possa ter dado no mundo espiritual, em nome de Jesus, seja quebrado agora. Você que crê nisso, adore e exalte o Senhor e ore.